A história começa com Yeon-kun, um estudante do ensino médio com um talento extraordinário para resolver equações matemáticas complicadas inteiramente em sua mente. Essa habilidade notável o ajuda a navegar por várias atividades em sua vida diária, desde correr e brincar até mesmo lutar. No entanto, essa genialidade tem um custo. Kun vive uma vida isolada, sem conexões sociais. Ele passa todo o seu tempo estudando e raramente fala com alguém. Rumores espalham-se na escola de que ele nunca sorriu em sua vida. Sua natureza distante e reservada faz com que ele pareça estranho para os outros. Os colegas o ostracizam, indo ao ponto de chamá-lo de esquisito. Ainda assim, nada disso incomoda Kun, já que seu único foco é se destacar em suas provas. Na sala de aula, Kun recebe o prêmio de ouro por uma competição de matemática, que ele aceita sem muita emoção ou alarde. Enquanto isso, Yeon-bin, o valentão da classe, recebe o prêmio de bronze. Irritado e com inveja, Yeon-bin decide descontar suas frustrações em Kun. Ele deliberadamente atira um chinelo em Kun, fingindo que foi um acidente. Apesar da humilhação, Kun não revida. Ele simplesmente diz a Yeon-bin para não fazer isso de novo. Yeon-bin interpreta isso como um desafio e se prepara para atacar Kun ainda mais. No entanto, antes que ele possa fazer isso de repente, um grupo de alunos mais velhos invade a sala de aula. Eles estão furiosos e estão procurando por alguém chamado An-su, acusando-o de ter provocado uma amiga deles. Do fundo da sala, um garoto que estava quieto, dormindo, acorda. Esse é An-su. Ele se apresenta calmamente e tenta se explicar para evitar problemas. No entanto, os mais velhos não estão dispostos a ouvir e decidem atacá-lo. A classe inteira observa, cheia de medo, esperando que Su seja dominado. Mas, para a surpresa de todos, Su revida e derrota os mais velhos com facilidade, mesmo estando em menor número. Sua força e habilidade deixam a classe em choque. An-su derrota os garotos mais velhos sem suar, deixando todos impressionados com suas habilidades marciais. No entanto, Kun parece indiferente e só quer que a confusão acabe para que ele possa se concentrar nos estudos. No dia seguinte, Yeon-bin e sua gangue de valentões continuam a perseguir Kun. Desta vez, eles escondem seus livros e fingem não saber de nada. Mais tarde, Kun frustrado os confronta no corredor, pedindo calmamente que parem com esse comportamento. Infelizmente, isso acaba sendo um erro. Os valentões cercam Kun e eles o espancam, humilhando-o na frente da turma. Apesar da agressão física, Kun permanece impassível e não mostra nenhuma reação, o que só irrita ainda mais os valentões. Eles percebem que, não importa o quanto tentem provocá-lo, Kun se recusa a dar-lhes a satisfação de se abalar. Frustrado, Yeon-bin elabora um novo plano. Sabendo que Kun valoriza suas notas acima de tudo, ele decide sabotar suas provas. Naquela noite, os valentões visitam uma boate e compram narcóticos de um traficante local. Entre suas compras, Yeon-bin adquire um pacote de adesivos de fentanil, uma substância perigosa e ilegal. Quando aplicados no pescoço, esses adesivos causam efeitos colaterais graves, como alucinações e vômitos. No dia seguinte, um novo aluno se junta à classe. Seu nome é Beon-seo, um garoto quieto e reservado. Ele é filho de um ministro rico e parece nervoso com seus novos colegas. Yeon-bin rapidamente o identifica como um alvo em potencial para bullying. Após investigar um pouco, ele descobre que Beon-seo mudou de escola porque sofria bullying severo na anterior. Yeon-bin usa essa informação para chantageá-lo, obrigando-o a ajudar em seu plano. Como as provas estão prestes a começar em 1 hora, Yeon-bin ordena que Beon-seo coloque o adesivo de fentanil no pescoço de Kun. Beon-seo, sentindo-se encurralado e com medo, concorda em fazer o que lhe foi pedido. Quando a prova começa, Beon-seo encontra uma oportunidade. Ele dá um leve tapa nas costas de Kun, fingindo ser um gesto inocente, e coloca habilidosamente o adesivo narcótico em seu pescoço. Kun fica irritado com a perturbação, mas Beon-seo inventa uma desculpa, dizendo que estava apenas espantando uma mosca. Pouco depois, Kun começa a se sentir tonto. Sua condição piora, e ele corre para o banheiro, onde vomita repetidamente. Quando ele se recupera o suficiente para voltar à sala de prova, o exame já terminou. Kun percebe que vai falhar pela primeira vez em sua vida. Dominado pela frustração e raiva, ele pega uma caneta e se dirige aos valentões, determinado a confrontá-los. À medida que Kun se aproxima do grupo, o tempo parece desacelerar em sua mente. Usando seu cérebro brilhante, ele calcula cada movimento. Primeiro, ele pega um livro grosso e atinge Yeon-bin diretamente no rosto. Um dos valentões próximos tenta revidar, mas Kun reage rapidamente, esfaqueando a mão do agressor com sua caneta. Em seguida, Kun pega uma cortina e a usa para cobrir o rosto de Yeon-bin, batendo repetidamente em sua cabeça com um livro pesado. O castigo é tão brutal que todos os alunos só conseguem assistir com medo. Pouco antes que Kun possa causar danos fatais a Yeon-bin, An-su intervém e o detém. A situação se acalma, mas Yeon-bin fica gravemente ferido e é levado para o hospital. No hospital, a mãe de Yeon-bin fica ao lado do filho.
Ela acredita que seu filho foi vítima de bullying e está do lado dele. Enquanto Yong-bin se recupera, Kun visita o hospital junto com o diretor da escola para pedir desculpas por suas ações. No entanto, a mãe de Yong-bin está furiosa. Ela exige que Kun seja expulso, acusando-o de ser um garoto perigoso que poderia machucar outros alunos. Kun permanece calmo e retira o adesivo narcótico que Yong-bin e sua gangue haviam colocado nele. Ele explica a situação, mostrando que o adesivo foi colocado em seu pescoço para sabotar sua prova. O diretor fica chocado ao descobrir que um de seus alunos está envolvido com substâncias ilegais. Após ouvir a explicação e ver as evidências, ela não pune Kun. Em vez disso, ela volta sua raiva para Yong-bin, repreendendo-o por seu comportamento. No dia seguinte, quando Kun entra na sala de aula, tudo parece diferente. Todos os alunos agora o tratam com respeito, e até os valentões estão visivelmente com medo dele. Beon-seo, sentindo-se culpado por suas ações, tenta se desculpar, mas Kun não o reconhece e vai embora sem dizer uma palavra. Enquanto isso, no hospital, Yong-bin é visitado por seu primo gangster. Selda humilhado pelo que aconteceu. Yong-bin fica determinado a se vingar. Ele dá ao primo uma grande quantia em dinheiro e pede que ele puna Kun. Alguns dias depois, Yong-bin se recupera totalmente e coloca seu plano em ação. Ele e os gangsters esperam na entrada da escola por Kun. Quando o gênio da matemática chega, Selda começa dando um tapa em seu rosto. Em seguida, eles levam Kun para um local mais quieto, planejando espancá-lo. Beon-seo percebe o que está acontecendo e fica preocupado. Ele percebe que a única pessoa capaz de ajudar Kun é Ansu. Ele encontra Ansu dormindo. Inicialmente, ele não quer se envolver nos problemas dos outros. No entanto, quando Beon-seo promete pagar-lhe $500, Ansu concorda em ajudar. Os dois pulam na scooter de Ansu e rapidamente começam a procurar por Kun, esperando encontrá-lo antes que seja tarde demais. Em outro lugar, Kun está sofrendo uma surra de Yong-bin e os gangsters. Ele tenta usar suas habilidades matemáticas para se defender e revidar, mas as chances estão contra ele. Yong-bin chuta sua cabeça várias vezes, e a situação parece desesperadora. Justo quando as coisas estão prestes a piorar, Ansu chega dramaticamente, desferindo um chute voador de karatê para interromper a briga. Ansu imediatamente entra em uma luta corpo a corpo com Selda, enquanto os outros gangsters voltam sua atenção para Kun. Apesar de sua natureza tímida, Beon-seo reúne coragem e se junta à luta para ajudar seus colegas. Juntos, o grupo consegue superar seus agressores. No final, eles saem vitoriosos, deixando Yong-bin e Selda humilhados e derrotados. Para celebrar a vitória, Ansu leva Kun e Beon-seo ao restaurante, onde trabalha meio período. Eles desfrutam de uma refeição farta e passam um tempo se conectando. Algo novo para todos eles. Para Kun, que sempre foi introvertido, esta é a primeira vez que ele janta com outras pessoas. Enquanto isso, Selda é convocado por seu chefe, Jilu, um gangster temido e poderoso. Jilu está furioso com a derrota de Selda nas mãos de garotos da escola. Para dar um exemplo, Jilu pune Selda tão severamente que acaba quebrando seu braço. Jilu também promete se vingar daqueles que humilharam sua gangue. Enquanto isso, Kun está em uma loja de departamentos comprando alguns suprimentos. Ao mesmo tempo, uma das integrantes da gangue de Selda, uma jovem mulher, é pega roubando. Ela rouba um batom mordendo a ponta e escondendo nas costas. Quando outra cliente percebe suas ações suspeitas, a mulher entra em pânico e corre para Kun, fingindo conhecê-lo. Ela se agarra a ele como se fossem amigos. Kun, confuso e sem saber como reagir, decide ajudar a mulher a evitar problemas, acompanhando-a para fora da loja. Lá fora, está chovendo, e a mulher não tem guarda-chuva. Sentindo-se obrigado, Kun oferece-se para levá-la até em casa. No caminho, eles param em um pequeno restaurante para almoçar. Durante a refeição, a mulher finalmente se apresenta como Yang Ye. Ela explica que é órfã e vive com Selda e outros membros da gangue, sem família ou apoio financeiro. Para sobreviver, ela começou a trabalhar para o notório gangster Jilu. Yang Ye tenta saber mais sobre Kun, mas ele permanece calado, relutante em compartilhar muito sobre si mesmo. Antes de partirem, ela salva o número de telefone no celular de Kun como uma forma de manter contato. No dia seguinte, Yong-bin retorna à escola após suas humilhações. Ele vai direto até Kun, Beon-seo e Ansu. Desta vez, ele parece perturbado. Yong-bin revela que está em sérios apuros por causa dos narcóticos encontrados com ele. Ele agora enfrenta detenção juvenil. E a única maneira de evitar isso é se Kun e Beon-seo testemunharem para limpar seu nome. Para provar que está dizendo a verdade, Yong-bin cai de joelhos e começa a chorar, mostrando medo e desespero genuínos. Vendo seu estado emocional, Kun, Beon-seo e Ansu relutantemente concordam em ajudá-lo. Yong-bin então os leva a um estacionamento, onde Jilu e sua gangue estão esperando. Yang Ye também está lá, em pé quieta ao lado. Jilu se aproxima dos garotos com uma presença ameaçadora e exige $15.000 como compensação pelas lesões que seus homens sofreram durante o confronto anterior. Ele os avisa que,
Se não pagarem em 3 dias, suas famílias sofrerão as consequências. Para deixar suas ameaças claras, Ji-Lu usa uma faca para fazer um pequeno corte no rosto de An-Su, como uma demonstração do que pode acontecer se eles se recusarem. A partir daquele momento, os garotos se veem sob vigilância constante. Membros da gangue os seguem para onde quer que vão, garantindo que não possam deixar a cidade. Entre os 3, Beyoncé é o mais ansioso. Ele teme que seu pai, uma figura rigorosa e influente, descubra seu envolvimento na situação. Conforme o prazo se aproxima, Beyoncé, desesperado por uma solução, invade o quarto do pai e rouba um relógio caro. Ele planeja vendê-lo para ajudar a juntar o dinheiro. Enquanto isso, Kun, determinado a encontrar outra saída, decide envolver a polícia. No entanto, antes de contatá-los, ele quer reunir provas sólidas contra Ji-Lu e suas atividades ilegais. Kun entra em contato com Yang Ye, marcando um encontro em um restaurante. Durante a conversa, Yang Ye confessa que odeia Ji-Lu tanto quanto eles. Ela revela que está cansada de seu tratamento cruel, especialmente com adolescentes como ela, que não tem escolha a não ser trabalhar para ele. Ansiosa para derrubar Ji-Lu, Yang Ye compartilha informações críticas sobre suas operações ilegais. Ela explica que Ji-Lu administra um aplicativo de apostas ilegal. No início, o aplicativo faz as pessoas acreditarem que estão ganhando, recompensando-as com pequenas quantias de dinheiro. Mas, conforme os usuários começam a apostar quantias maiores, eles começam a perder, e seu dinheiro desaparece. Dessa forma, o aplicativo ilegal de apostas prende centenas de estudantes em dívidas. Ji-Lu mantém o controle de todos que devem dinheiro. Inicialmente, oferece empréstimos, fazendo parecer uma solução. No entanto, quando eles não conseguem pagar, ele os força a se juntar à sua gangue e a participar de atividades ilegais para liquidar suas dívidas. Na manhã seguinte, Kun, Beyoncé e An-Su se reúnem em sua sala de aula para discutir o plano. Beyoncé conseguiu juntar os $15.000, mas Kun e An-Su rapidamente dizem que o dinheiro não é mais necessário. Em vez disso, Kun compartilha as informações detalhadas que reuniu sobre as operações ilegais de Ji-Lu, incluindo o aplicativo de apostas e seus esquemas manipulativos. O plano de Kun é arriscado, mas direto. Eles precisam acessar o esconderijo de Ji-Lu, chamar a polícia de dentro e pegá-lo em flagrante. O grupo concorda que essa é a melhor maneira de derrubar o perigoso gangster. Ao saírem da sala de aula, eles veem a gangue de Ji-Lu esperando por eles do lado de fora. Entendendo o perigo envolvido, An-Su decide lidar com a situação sozinho. Ele avança confiantemente e se aproxima diretamente de Ji-Lu. An-Su menciona o aplicativo ilegal de apostas, afirmando que o sistema por trás dele está cheio de falhas e pode ser explorado. Ele explica o processo em detalhes, pegando Ji-Lu de surpresa. O gangster fica surpreso e intrigado com o conhecimento de An-Su. Por fim, An-Su propõe uma reunião no esconderijo de Ji-Lu para discutir como podem melhorar as operações do aplicativo e corrigir suas fraquezas. Intrigado com a sugestão e vendo uma oportunidade, Ji-Lu concorda e pede que An-Su entre em seu carro. Depois que An-Su sai com Ji-Lu, Beyoncé, dominado pelo medo, decide ir embora também. Ele pega um táxi, preocupado que seu amigo possa acabar em sérios apuros no esconderijo do gangster. An-Su secretamente envia a localização para seus amigos usando seus smartwatches. Infelizmente, os gangsters logo descobrem suas ações. Eles o espancam brutalmente, deixando-o gravemente ferido. Pouco depois, Beyoncé chega ao esconderijo carregando o dinheiro que havia coletado. Desesperado para salvar An-Su, ele oferece o dinheiro aos gangsters. No entanto, eles ficam desconfiados e rapidamente o capturam também. Ji-Lu e seus homens, agora cientes de que a polícia pode estar a caminho, arrumam seus pertences e fogem do esconderijo momentos antes de chegar com as autoridades. Enquanto isso, Ji-Lu fica furioso com as tentativas dos garotos de enganá-lo. Ele liga para Zelda e o culpa furiosamente pela situação. Ele ordena que Zelda vá a um novo local, imediatamente. Cell, sabendo que provavelmente enfrentará punição, decide ir sozinho. No entanto, Yang Ye insiste em acompanhá-lo. Relutantemente, ele concorda em deixá-la ir junto. Um pouco depois, Kun entra em contato com Yang Ye, perguntando se ela sabe para onde Ji-Lu pode ter levado seus amigos. Entendendo a urgência, Ye envia sua localização em tempo real para Kun, pedindo que ele traga a polícia o mais rápido possível. No novo local, um parque de diversões abandonado, Ji-Lu e sua gangue se preparam para punir An-Su e Beyoncé por sua traição. Os dois garotos estão amarrados, e os gangsters planejam executá-los. Conforme a situação fica cada vez mais tensa, Zelda chega com Yang Ye. Ao ver a garota, Ji-Lu fica furioso porque Cell desobedeceu suas ordens ao trazê-la junto. Sem hesitar, Ji-Lu começa a espancar Cell com uma barra de metal para dar um exemplo. Mas, desta vez, Cell faz algo inesperado. Ele revida contra seu chefe implacável. Cell, cansado dos anos de abuso e punição que sofreu sob Ji-Lu, finalmente decide enfrentá-lo. Determinado a lutar, ele confronta seu chefe. Surpreendentemente,
Os outros gangsters não intervêm, observando enquanto os dois travam uma luta feroz e profissional. A batalha vai e volta, com ambos mostrando habilidade e determinação. No entanto, a experiência de Jilu acaba dando a ele a vantagem, e ele consegue dominar Cell. Após subjugá-lo, Jilu volta sua atenção para Yang Ye e começa a estrangulá-la. É então que sirenes da polícia são ouvidas à distância, causando pânico entre os gangsters. Temendo serem capturados, eles rapidamente se dispersam e fogem do local. Assim que eles vão embora, Kun chega correndo para ajudar seus amigos. Ele desamarra Ansu e Beyoncé, garantindo que estão seguros. No entanto, antes que possam sair, Jilu e sua gangue retornam, segurando o celular de Kun. Acontece que as sirenes da polícia eram falsas, apenas um áudio tocado do celular para criar uma distração. Com a fuga bloqueada, outra briga começa. Apesar de seus ferimentos, Ansu corajosamente derruba vários gangsters. Kun, usando sua inteligência e pensamento rápido, consegue superar e subjugar alguns também. Justamente quando a situação escalona ainda mais, a polícia de verdade chega ao local. Desta vez, os gangsters, incluindo Jilu, são presos. No meio do caos, Yang Ye consegue escapar. Mais tarde, Kun e Beyoncé são chamados à delegacia para prestar depoimentos sobre os eventos. Assim que terminam, o advogado pessoal de Beyoncé os encontra com boas notícias. Ele informa que o envolvimento deles no caso será apagado, garantindo que não enfrentarão consequências. Ouvindo isso, Kun sente um alívio, sabendo que agora pode retornar aos seus estudos sem mais distrações. Na cena final, Kun e Yang Ye visitam Ansu no hospital. Embora Ansu tenha alguns ossos quebrados devido à luta, sua natureza alegre e brincalhona permanece intacta. Vendo o espírito animado de seu amigo, Kun sente algo que não experimentava há anos: felicidade genuína. Pela primeira vez, ele sorri, chocando todos no quarto. No dia seguinte, após ajudar a prender Jilu, Kun, Ansu e Beyoncé se tornam o centro das atenções na escola. Muitos de seus colegas, que estavam presos em dívidas por causa do gangster, agradecem a eles por sua bravura. O incidente não apenas lhes rende admiração, mas também fortalece seu vínculo como amigos. Eles decidem celebrar saindo no fim de semana para experimentar um novo restaurante. Ansu sugere convidar Yang Ye para se juntar a eles, e os outros concordam. No entanto, Beyoncé se sente um pouco desconfortável. Diferente de Kun e Ansu, ele não é tão próximo de Yang Ye e secretamente deseja que fosse apenas os três. Mais tarde, em casa, enquanto navega pelo Instagram de Ansu, Beyoncé percebe que Ansu segue Yang Ye, mas não o segue. Essa descoberta machuca seus sentimentos, fazendo-o acreditar que Yang Ye está se tornando mais importante para seus amigos do que ele. No passeio do fim de semana, as inseguranças de Beyoncé crescem ao longo do dia. Ansu e Yang Ye parecem ignorá-lo, muitas vezes caminhando à frente sem esperar por ele. Beyoncé se sente como um estranho em seu próprio grupo. Quando chegam a um bar de karaokê à noite, ele se sente completamente deixado de lado, até mesmo por Kun. Em um momento, Beyoncé sai para pegar uma bebida. Enquanto caminha, ele avista alguns de seus antigos valentões da escola anterior. O medo domina, e ele rapidamente foge, encontrando um lugar para se esconder. Quando os valentões perdem seu rastro, Beyoncé retorna ao bar de karaokê, apenas para encontrar Yang Ye conversando ao telefone. Quando ele percebe que ela atendeu uma ligação de seus valentões, Beyoncé fica furioso e grita com ela, chocando todos. O grupo não entende sua reação, mas antes que possam fazer perguntas, os valentões chegam ao bar de karaokê procurando por Beyoncé. No entanto, quando os valentões percebem que Beyoncé está com Kun e Ansu, decidem ir embora sem causar problemas. Envergonhado por admitir que foi vítima de bullying, Beyoncé ignora as perguntas de seus amigos sobre os homens que o procuravam. Ele evita explicar a situação, mantendo suas lutas para si mesmo. Na manhã seguinte, na escola, Beyoncé mostra sinais de crescente frustração. Quando um colega de classe fala alto demais, Beyoncé grita com ele. A situação escalona quando o colega responde, e Beyoncé começa a intimidá-lo e aterrorizá-lo. Ansu intervém, arrastando Beyoncé para longe e impedindo a briga. Kun e Ansu tentam perguntar a Beyoncé o que está acontecendo, mas ele se recusa a falar e ignora a preocupação deles. Nos dias seguintes, Beyoncé para de ir à escola completamente, preocupando seus amigos. Uma tarde, Kun e Ansu decidem visitar sua casa para ver como ele está. Quando chegam, ficam surpresos com o tamanho de seu apartamento luxuoso, percebendo que os rumores sobre Beyoncé ser rico eram verdadeiros. Dentro de casa, Ansu nota uma foto de família na parede e faz um elogio. No entanto, Beyoncé responde friamente, dizendo que não se sente parte da família. Ele revela que seu pai o adotou após entrar na política, puramente para melhorar sua imagem pública. Beyoncé explica que nunca se sentiu amado por sua família e que ser filho parece mais um dever do que um relacionamento. Enquanto conversam, Beyoncé abre o jogo sobre ter sofrido bullying de seus colegas anteriores.
Ele compartilha que eles costumavam bater nele constantemente, deixando-o traumatizado. Ouvindo isso, Ansu sugere que Beyoncé enfrente seus valentões diretamente. Na hora seguinte, os três amigos vão ao bar de karaokê, onde os valentões costumam se reunir. Eles interrompem o grupo, com a presença intimidante de Ansu. Beyoncé exige um pedido de desculpas do líder. Intimidado, o líder relutantemente pede desculpas. No entanto, Beyoncé não fica satisfeito apenas com o pedido de desculpas. Movido pela raiva, ele pega um microfone e se prepara para bater no valentão. Ansu intervém e o impede, lembrando Beyoncé de que eles vieram para um pedido de desculpas, não para vingança. Isso deixa Beyoncé furioso, pois ele sente que Ansu está o tratando como um subordinado, não como um amigo. A discussão se intensifica, e Beyoncé acusa Ansu de não respeitá-lo. Kun intervém, impedindo que a briga escale ainda mais. Frustrado, o grupo se separa, cada um indo para o seu lado. No caminho de volta para casa, Beyoncé encontra Tai e seu grupo de amigos. Coincidentemente, os valentões da antiga escola de Beyoncé também aparecem no mesmo local. Tai percebe que os valentões são de uma escola de elite e vê uma oportunidade de extorquir dinheiro deles. Ele os arrasta para um local isolado, com a intenção de roubá-los. Aproveitando a situação, Beyoncé finalmente consegue sua vingança. Ele desfere golpes repetidos em seu antigo valentão, liberando toda a raiva acumulada. Tai e seus amigos ficam impressionados com as ações de Beyoncé, vendo-o sob uma nova luz pela primeira vez. Eles o convidam para se juntar a eles em uma noite de festa. Embora hesitante no início, Beyoncé concorda e acaba pagando por todas as bebidas daquela noite. Mais tarde, Tai e seu grupo seguem Beyoncé no Instagram. Esse ato de inclusão leva Beyoncé a deixar de seguir Kun e Ansu, simbolizando sua decisão de se distanciar de seus velhos amigos. Pela primeira vez em sua vida, Beyoncé se sente respeitado e valorizado por seus pares. Naquele momento, ele decide começar de novo e construir uma nova vida com Tai e seus amigos. Na manhã seguinte, Beyoncé chega atrasado à escola, visivelmente de ressaca da noite anterior. Quando Kun o confronta sobre seu comportamento, Beyoncé o ignora e vai direto para seu novo grupo de amigos. Tai e os outros agradecem a Beyoncé por ter pago pelos quartos de hotel e pelas bebidas, embora Beyoncé nem se lembre de ter feito isso. Essa generosidade não intencional faz com que ele pareça ainda mais incrível aos olhos deles. Kun ouve a conversa e fica preocupado com as escolhas de Beyoncé. Mais tarde, ele puxa Beyoncé de lado para conversar. Kun pergunta por que ele está se comportando de maneira tão diferente, mas Beyoncé expressa suas frustrações. Ele revela que sempre se sentiu desrespeitado por Ansu e diz que não quer mais se associar a nenhum dos dois. Beyoncé deixa a conversa, distanciando-se firmemente de seus ex-amigos. Nos dias seguintes, Beyoncé se aproxima ainda mais de Tai e seu grupo. Ele chega a mudar de lugar na sala de aula para ficar com eles. Uma noite, Tai e seu grupo levam Beyoncé a uma boate, onde encontram Yeonbin, o antigo inimigo do trio. Yeonbin, surpreendentemente, está aberto a sair com Beyoncé agora que eles compartilham um ressentimento comum em relação a Kun e Ansu. Após descobrir sobre a reputação influente do pai de Beyoncé, Yeonbin e seu novo grupo o recebem de braços abertos. Beyoncé se sente importante e valorizado, sem perceber que eles estão apenas usando por seu dinheiro e conexões. Enquanto isso, Kun e Ansu se reúnem para discutir suas preocupações sobre Beyoncé. Ansu acredita que Beyoncé sempre buscou validação dos outros e agora está tentando ganhar popularidade com o grupo de Tai, assim como fez quando fazia parte do trio deles. No entanto, Kun sente diferente e continua preocupado com o bem-estar de Beyoncé. No dia seguinte, na escola, as tensões aumentam quando Tai e seus amigos cortam a fila do almoço, chamando a atenção de Ansu. Ansu os confronta e os obriga a ficar na fila como todo mundo enquanto Tai e os outros obedecem de má vontade. Beyoncé se recusa e desafia Ansu. Isso leva a um breve confronto, onde Ansu empurra Beyoncé contra uma mesa, humilhando-o na frente de todos. Beyoncé vai embora furioso. Mais tarde, em um acesso de raiva, Beyoncé procura Yeonbin e seu novo associado, Veon, um lutador de MMA. Beyoncé contrata Veon para atacar Ansu, usando o dinheiro do pai para pagar pelo serviço. Veon está ansioso pela oportunidade, pois tem uma rixa pessoal com Ansu, tendo perdido para ele em uma luta no passado. Naquela noite, Tai e seus amigos adulteram os pneus da scooter de Ansu para garantir que ele sofra um acidente. Eles esperam que isso enfraqueça e dê a Veon uma vantagem na luta que está por vir. O plano deles funciona, e Ansu sofre um acidente, machucando a perna. No dia seguinte, Beyoncé percebe Ansu mancando e sente uma sensação de satisfação. Na sala de aula, seus olhares se encontram, e Ansu dá a Beyoncé um olhar penetrante, transmitindo silenciosamente sua suspeita de que Beyoncé teve algo a ver com a scooter adulterada. Alguns dias depois, é o aniversário de Ansu. Kun e Yang Ye planejam uma pequena surpresa para celebrar com ele e tornar o dia especial. No entanto,
Esse também é o dia em que Veon está programado para confrontar Ansu em uma luta. Enquanto esperam Ansu chegar, Yang Yi recebe uma mensagem de Beyoncé. Ele diz que tem um presente de aniversário para Ansu e pede que ela o encontre do lado de fora. Ele insiste para que ela não conte a ninguém sobre a mensagem. Confiando em Beyoncé, Yang Yi concorda e vai encontrá-lo. Enquanto conversam, Yang Yi começa a sentir que algo está errado. Suas suspeitas se confirmam quando ela percebe Yeonbin e sua gangue espreitando por perto. Ela percebe, tarde demais, que foi enganada. Enquanto isso, na casa de Ansu, Kun e Ansu esperam o retorno de Yang Yi. Enquanto esperam, Kun nota uma mensagem de Beyoncé no celular de Ansu. A curiosidade fala mais alto, e ele abre a mensagem, apenas para descobrir que Beyoncé fez Yang Yi de refém. Alarmado, Kun rapidamente envia uma resposta, fingindo ser Ansu, e depois desliga o telefone para evitar que Beyoncé descubra que Ansu não está ciente da situação. Determinado a lidar com a situação sozinho e proteger Ansu, Kun inventa uma desculpa para sair de casa. Ele segue as pistas e encontra o caminho para o armazém onde Beyoncé, Yeonbin e sua gangue estão esperando. Quando Beyoncé vê Kun, ele fica surpreso e em conflito. Ele quer cancelar o plano, pois não guarda rancor de Kun. No entanto, Yeonbin fica empolgado com a oportunidade de se vingar de Kun por seus encontros anteriores. A primeira prioridade de Kun é proteger Yang Yi. Ele a arrasta para longe do armazém e diz para ela correr para um lugar seguro. No entanto, no processo, ele é capturado pela gangue. Kun tenta revidar, mas não é páreo para um lutador de MMA como Veon. Dominado, Kun é severamente espancado por Yeonbin e sua gangue. Beyoncé, envergonhado demais para intervir, sai de cena, deixando Kun sofrer. Meia hora depois, a polícia chega ao armazém e encontra Kun inconsciente no chão. Quando questionado sobre o que aconteceu, Kun afirma que foi um acidente, protegendo deliberadamente Beyoncé de enfrentar quaisquer consequências. Ele também pede a Yang Yi que mantenha o incidente em segredo de Ansu. Na manhã seguinte, Ansu acorda e fica preocupado quando percebe que nem Kun nem Yang Yi retornaram na noite anterior. Ele fica ainda mais ansioso quando Kun não atende suas ligações. Suspeitando que algo possa ter dado errado, após a escola, Ansu se aproxima de Yang Yi para perguntar o que aconteceu na noite anterior. No entanto, ela evita a conversa, recusando-se a dar qualquer resposta. Frustrado, mas determinado, Ansu recorre a Tai e seu grupo para obter informações. Confrontando-os, ele descobre a verdade sobre o que aconteceu no armazém. Enfurecido, ele os leva para o telhado da escola e os espanca por seu papel em machucar Kun. Mais tarde naquele dia, Ansu visita Kun para ver como ele está, certificando-se de que ele está bem. Ele finge não saber nada sobre o incidente no armazém, querendo evitar deixar Kun desconfortável. Enquanto isso, na casa de Beyoncé, sua vida toma outro rumo sombrio. Seu pai, furioso com os eventos recentes, o espanca e ameaça matá-lo. Ele informa Beyoncé que será enviado para as Filipinas para estudar em uma escola estrangeira, onde não poderá mais causar problemas. Desta vez, porém, Beyoncé revida. Pela primeira vez, ele enfrenta o pai e foge, entrando em um táxi. No dia seguinte, Ansu começa a procurar Beyoncé para confrontá-lo. Ele encontra Yeonbin e exige saber o paradeiro de Beyoncé. Mas Yeonbin revela que ele está desaparecido desde a noite no armazém. Justamente quando Ansu considera seu próximo passo, ele recebe uma ligação de Beyoncé, que pede que ele vá até a academia. Quando Ansu chega à academia, encontra Beyoncé cercado por seu novo grupo de amigos. Fica claro que Beyoncé não superou seu rancor e reuniu todos para testemunhar a derrota de Ansu. O desejo de vingança de Beyoncé o leva a desafiar Ansu novamente, mas desta vez com a intenção de vê-lo ser derrotado por Veon. Para a surpresa de Beyoncé, Ansu começa se desculpando. Ele reconhece que a rivalidade entre eles foi longe demais, se expressa o desejo de reparar a amizade. No entanto, até mesmo essa sincera desculpa não consegue convencer Beyoncé, que permanece teimoso em sua decisão. Sem outra escolha, Ansu aceita o desafio e se prepara para uma luta, 1-1 com Veon. A luta começa, e Veon imediatamente mira na perna lesionada de Ansu. Isso funciona como uma vantagem para ele na primeira metade do confronto, mas Ansu logo se recupera. Os gangsters, animados com o espetáculo, começam a gravar a luta, planejando postá-la online mais tarde. No entanto, a resiliência de Ansu brilha, e ele começa a virar o jogo, recuperando o controle e desferindo golpes sólidos em Veon. Justamente quando Ansu assume o controle, alguém da multidão intervém, puxando sua perna e fazendo com que ele perca o foco. Essa distração permite que Veon recupere a vantagem, e ele derruba Ansu no chão. Com Ansu indefeso, Beyoncé entra no ringue e começa a chutar seu corpo caído, descontando toda a sua raiva e frustração. Encorajados por suas ações, os outros se juntam, pisoteando e espancando Ansu sem piedade por horas. A surra só para quando o assistente de Beyoncé chega e ordena que pare. Quando o grupo verifica Ansu,
Eles percebem, horrorizados, que ele não tem pulso. Em pânico, eles fogem do local, arrastando um Beon-cel atordoado com eles. O assistente assume o controle da situação, instruindo 2 membros da gangue a encenar a cena para parecer que Ansu desmaiou enquanto se exercitava, enquadrando o incidente como um acidente trágico. Uma ambulância é chamada, e Ansu é levado. No dia seguinte, na escola, Kun permanece alheio ao que aconteceu com Ansu. Sua rotina é interrompida quando ele recebe uma ligação de Yang Ye, que pede urgentemente que ele vá ao hospital. Kun corre para lá, apenas para descobrir a verdade devastadora. Ansu não está morto, mas em coma. A avó de Ansu é forçada a assinar documentos de confidencialidade para evitar qualquer investigação adicional sobre o incidente. Vendo seu amigo próximo em estado crítico, Kun é tomado pela dor e desaba em lágrimas. No dia seguinte, a tristeza de Kun se transforma em raiva. Acreditando que Yong-bin é responsável pelo que aconteceu, ele o rastreia e o espanca sem piedade, buscando vingança por Ansu. Kun é mostrado o vídeo da luta, que revela claramente Beon-cel e Veon como os responsáveis pelo estado de Ansu. Consumido pela raiva, Kun decide confrontar Veon. Ele rastreia Veon e o ataca com uma barra. No entanto, sendo um lutador profissional, Veon bloqueia facilmente o golpe inicial. O que começa como um confronto unilateral rapidamente se transforma em uma luta intensa. Determinado a vingar seu amigo, Kun usa as técnicas que Ansu lhe ensinou. A luta é brutal, com ambos desferindo golpes pesados. As habilidades profissionais de Veon lhe dão uma vantagem, mas a determinação de Kun e seu uso inteligente de estratégias gradualmente mudam o rumo da luta. No final, Kun assume o controle e encerra o confronto golpeando a perna de Veon com um haltere, incapacitando o vitorioso. Kun vai embora sem olhar para trás. No mesmo dia, o pai de Beon-cel visita a escola. A diretora o recebe em seu escritório, e eles esperam lá até que as provas terminem, garantindo que Beon-cel não se envolva em mais problemas. Enquanto esperam, o pai de Beon-cel sutilmente pergunta sobre o aluno que foi ferido, tentando avaliar se o incidente pode afetar a reputação de sua família. A diretora, alheia aos verdadeiros eventos, garante que o aluno desmaiou enquanto se exercitava. Aliviado com essa explicação, o pai de Beon-cel se sente tranquilo. Enquanto isso, Kun, ainda furioso e coberto de sangue de sua luta anterior com Veon, invade a sala de aula sem hesitar. Ele pega um extintor de incêndio e começa a espancar toda a gangue de Tai, deixando-os caídos pela sala. Finalmente, Kun se aproxima de Beon-cel, sua raiva e dor evidentes em cada movimento. Ele levanta o punho, pronto para golpear Beon por todo o mal que causou. Mas, naquele momento, apesar de tudo, Kun hesita. Ele ainda vê Beon-cel como um amigo, não importa o quanto tenha sido traído. Incapaz de machucá-lo, a frustração e o sentimento de impotência de Kun dominam. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ele golpeia uma janela, quebrando o vidro. Toda a escola, incluindo o pai de Beon-cel e a diretora, testemunha a cena dramática em silêncio atordoado. O pai de Beon-cel assiste ao vídeo de seu filho participando do ataque brutal a Ansu. Vendo a verdade, ele decide não apresentar queixa contra Kun, reconhecendo que seu próprio filho é responsável pela cadeia de eventos. Ansu permanece em coma, mas não está sozinho. Seus amigos e avó visitam diariamente, ficando ao seu lado e torcendo por sua recuperação. Kun, no entanto, é forçado a mudar de escola devido às suas ações. Em seu primeiro dia na nova escola, um valentão se aproxima dele, tentando provocar uma briga. Kun não diz nada, apenas encara o valentão com uma caneta na mão.